Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Um bom dia, uma boa tarde a todos. Estamos chegando nesta segunda-feira para mais um tempo precioso na presença do Senhor Jesus, na nossa live, que tem sido, nesses últimos 5 anos, uma live edificante, construtiva, abençoadora para muitos corações e muitas vidas que têm se achegado para ouvir, crescer e aprender e aprofundar suas raízes com relação ao conhecimento de Jesus e da preciosa palavra do Deus vivo. E é bom ter você participando conosco, acompanhando conosco aí tudo aquilo que a gente tem compartilhado com carinho, em graça e em amor. Já tivemos na manhã de hoje, já tivemos na manhã de hoje através da web rádio Missão Ezel a nossa transmissão ali de mensagens, reflexões, também o programa Renovar, que tem sido uma bênção a cada manhã, e a web rádio Missão Ezel está sendo uma bênção para a vida de muita gente que está passando por ali, não é? Já passamos aí de mais de 11 mil visitas na página ali ao longo desse tempo que a rádio está funcionando, e tem sido uma bênção ver corações sendo edificados, tocados pela mensagem da palavra de Deus que tem sido compartilhada através da web rádio e também da nossa web TV, que está ali 24 horas no ar, de forma ininterrupta, passando e compartilhando ali inúmeras mensagens todos os dias, e está sendo de grande edificação para os corações. E só temos a agradecer ao Senhor Espírito Santo, só temos a agradecer ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, por todo o cuidado, por todo o carinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através destas lives, porque tem sido uma bênção. A web rádio 24 horas no ar, a web TV 24 horas no ar, o trabalho de aconselhamento que tem sido de grande bênção e edificação para outras vidas, o trabalho missionário ali em Moçambique, que nós temos apoiado a cada mês, e vamos ampliar aí o nosso alcance com relação ao campo missionário e ao trabalho missionário, o trabalho de seminário bíblico Ezel, enfim, essa árvore chamada Comunidade Cristã Casa da Noiva tem muitos ramos aí, e graças a Deus todos eles estão frutificando nas suas múltiplas áreas para a bênção e edificação de vidas e de corações espalhados não só pelo Brasil, mas por outros lugares, que graças a Deus a internet tem possibilitado a gente romper os limites do lugar que estamos e nos multiplicarmos deste lugar que estamos por muitos outros lugares, alcançando e lançando a boa semente sobre muitas vidas. E que bom podermos fazer isso com alegria, com amor, e também contando com o seu carinho e as suas orações em favor de todo o trabalho desse ministério. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor faça ainda desse mês de agosto um mês de uma profunda, poderosa e grandiosa colheita na sua vida, no seu coração, por tudo que você tem orado, apresentando esse trabalho com alegria diante do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos, nesse momento, levantarmos a voz em oração, enquanto os nossos irmãos vão sendo avisados de que nós estamos ao vivo aí. Vamos juntos, como igreja, orarmos ao Senhor. Mas deixe-me já, com carinho, desejar aí uma ótima tarde aí para o nosso irmão Souza, uma ótima tarde para a irmã Fernanda, uma tarde de paz e vitória aí para a nossa irmã Aline, que passou por aí. Uma ótima tarde, enfim, a todos que vão chegando pouco a pouco ou passando rapidamente aí, mas que Deus em Cristo continue abençoando, né? Até aqueles que passam por aí rapidamente são uma bênção para esse trabalho, porque sabem que esse trabalho existe e que nós estamos aqui lançando boas sementes sobre corações em vários lugares, enquanto estamos partilhando aqui desse momento de oração,
desse momento com a palavra, e felizes são aqueles que valorizam cada dia que têm a oportunidade de aproximarem-se da palavra, cada dia aqueles que têm a oportunidade de se aproximarem do altar da oração junto conosco, porque a nossa oração diante do Senhor, Ele que perscruta e sonda os nossos corações, sabe, é uma oração sincera, de muita entrega, de muito amor, de muita dedicação e com o desejo de ver famílias, lares e casas se levantando debaixo da bênção de Deus para viverem o melhor tempo das suas vidas. E eu creio que o Deus do céu, que tem proporcionado tudo isto aos nossos corações, Ele ainda há de fazer muito mais por mim, muito mais por você, muito mais por nós. Nós não estamos ao vivo agora no YouTube, mas daqui a pouco, se Deus permitir, nós vamos estar compartilhando ali a retransmissão. É claro, se a gente conseguir salvar o vídeo daqui a pouco aqui. Mas, enfim, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de, através do Instagram, lançarmos a boa semente sobre corações e vidas para a glória de Deus. Então, Deus abençoe também pastor Gilvan, pastor Eliane e toda a família. Deus abençoe os irmãos e as irmãs que oram por nós, que têm um carinho muito grande para com esse ministério, que sabem que tem sido alvo do nosso carinho, do nosso acolhimento pastoral e que se sentem amparados, protegidos e cuidados por meio das orações e das lágrimas que temos derramado diante do Senhor continuamente, porque eu sei que nada do que fazemos para Ele é em vão. Tudo que semeamos, tudo que plantamos nele, por Ele e para Ele, sempre terá da parte dele uma resposta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos por toda a tua bondade, por todo o teu favor, por toda a tua graça que nos alcançou já nesta manhã, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez nesta manhã através da Web Rádio Missão Ezel e também através da Web TV. Obrigado pela palavra que foi compartilhada ali através da Web Rádio, que tem alcançado corações e vidas, que tem a possibilidade de ouvir, Senhor, sem ser com aquela antiga e total dependência que se tinha de ter um rádio dentro de casa, mas hoje por meio da televisão, por meio do celular, de várias formas, muitos corações podem sintonizar de qualquer lugar que estão e ouvirem aquilo que a tua palavra tem trazido ao coração deles como resposta dos céus. E eu quero te pedir nesse momento em que estamos agora ao vivo aqui, que o Senhor mais uma vez tome à frente o controle de tudo isso. Faça seu nome ser glorificado. Cobre as nossas vidas com a sua proteção. Abraça-nos, acolhe-nos e nos faz, Senhor, estarmos fortalecidos no Senhor. Nós somos dependentes de Ti e confiamos muito, Senhor, na Tua plena, doce, poderosa e maravilhosa graça. Por isso, assume o controle deste momento em que estaremos na Tua presença, estaremos na Tua presença aqui, e faz deste momento um momento edificante, um momento construtivo, faz desse momento um momento renovador e abençoador. Usa esses minutos que vamos estar aqui e faz com que este tempo seja, para cada vida e para cada coração, um tempo proveitoso, um tempo de multiplicação da Tua graça em nós, sobre nós, pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus, renova-nos, enche-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem a unção do Senhor, sem a Tua presença, sem a Tua alegria, sem o Teu abraço, sem o Teu toque, ó Deus, nós não temos possibilidade de fazermos nada, mas contigo, diz a Tua palavra, nós faremos proezas. Por isso, fica conosco, recebe toda a nossa adoração e esteja conosco para a Tua glória. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus com carinho e eu quero olhar com você no livro dos Salmo de número 106,
A palavra de Deus diz: nos versos de número 1 ao verso de número 4, diz assim, Salmo 106, verso 1 ao verso de número 4, ou os versos 1 a 4, diz assim, Aleluia, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque para sempre é sua misericórdia. Quem expressará as poderosas obras do Senhor? Quem contará seus louvores? Felizes os que guardam o direito, os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benevolência para com teu povo. Visita-me com tua salvação. Visita-me com tua salvação. Visita-me com tua salvação. Que esse seja o grito do nosso coração. Possamos louvar ao Senhor, que possamos expressar as suas poderosas obras, que possamos cantar louvores ao Senhor, que possamos ser felizes na sua presença, mas como diz esse verso 4, que possamos lembrar do Senhor, clamando a Ele em todo o tempo, para que Ele nos visite com a sua salvação. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa alcançar você, sua casa, sua família com salvação. E a salvação aqui, ela tem, claro que do ponto de vista profético, aquele sentido que faz com que nós tenhamos a convicção de que vamos entrar nos céus de glória e vermos Cristo como Ele é, como eu já falei aqui em outros momentos. Ela serve de sinal para uma eternidade que nos espera com Deus, porque ela é a salvação de Deus revelada na pessoa de Jesus. Porém, no contexto do Antigo Testamento, essa salvação também tem a ver com livramentos, com aparições, com manifestações, com ações de Deus para tirar o seu povo de determinadas situações, para abençoar o seu povo, para colocá-los em lugar de paz, para colocá-los em tempos de segurança, de modo que o grito do nosso coração é que a salvação plena, completa de Deus, ela venha até nós em todos os aspectos, áreas e em todas as situações da minha e da sua vida, tá bom? Então vamos juntos clamar nesse dia, sempre com esse coração, dizendo, visita-nos com a tua salvação. Que o Senhor visite você, seu ambiente de trabalho, sua casa, que Ele visite seu casamento, sua família, seus filhos, com a sua salvação na tarde de hoje, para a sua glória. Vamos juntos adorarmos ao Senhor com um hino que é muito conhecido, da APA Cristã 290, para a glória de Deus. 290 da nossa APA Cristã. Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Crente que a te clama, vem confirma a petição. Do Espírito, se nos corações ardentes, que é finito, jamais possa se perder. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. Crente que a te clama, vem confirma a petição.
Senhor me purifica, tira o mal que está em mim. A alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E o crente que a te clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça, enche-nos com teu poder. Dentro, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E o crente que a te clama, vem confirma a petição. Os dons do teu Espírito faz milagres, ó Senhor. Tudo que tens dito, cumpra assim, meu Redentor. Dou de graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Merecemos de vitória, mas tu deste ao coração. Louvado seja, bendito seja para sempre o nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar bendizendo o nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado para sempre é o nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Você sente a presença de Deus nesta tarde. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
Receba o toque dele, o abraço dele. Em teus braços Deixa ele te abraçar agora. em teus braços Espírito Santo te abraça. Descansa, descansa, descansa. em teus braços Descansa, porque já deu tudo certo. Descansa. Descansa, Deus. Confia nele. Confia nele, confia nele. Confia nele. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Confia nele. Confia em Jesus. Queridos, nós vamos voltar o olhar para a palavra e já vamos levantar a voz em oração daqui a pouco. Mas eu quero com carinho olhar o texto da palavra de Deus com você. Na verdade, voltar ao texto que servirá de base durante toda essa semana para as nossas vidas, que é aí o Salmo de número 106. E nós vamos alicerçar toda a nossa caminhada essa semana com base no verso de número 4. Salmo de número 106, nós já fizemos a leitura dele, do verso 1 ao 4, mas essa última expressão que eu fiz questão de frisar, dar ênfase, destacar, evidenciar, é a que eu quero me apegar a ela. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benevolência, para com teu povo,
Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo a tua benevolência para com teu povo. Visita-me com tua salvação. E esse verso 4 e esta última expressão é o que nós vamos tomar aí para fazer a nossa caminhada durante mais esta semana que o Senhor nos concede, né, depois desse dia dos pais de ontem, né, e nós parabenizamos aqui ontem no culto todos os pais. Deus abençoe a vida do irmão Souza, Deus abençoe o pastor Gilvan, que o Senhor continue sustentando a vida de vocês como pais que são, e todos os demais que participam dessa live ou que de quando em quando aparecem por aí, que Deus em Cristo os abençoe. Então nós vamos tomar por base o Salmo 106, verso 4, a última expressão que diz: visita-me com tua salvação. E eu quero, durante toda essa semana, trabalhar com um ponto bem específico, que é vencendo a ansiedade. Visita-me com a tua salvação. E durante essa semana inteira nós vamos trabalhar com essa proposta, vencendo a ansiedade. E eu quero compartilhar essa palavra que tem vindo ao meu coração durante esses dias, porque a gente, uma vez mais, estamos debaixo de um bombardeio constante e contínuo de notícias e de informações que mais ativam na vida da gente o medo do que propriamente nos faz caminharmos com segurança. A gente está vivendo dias, e isso eu digo nos últimos 5 anos, que são dias em que o que mais tem sido ativado na gente é a inquietação com relação ao que virá depois. Porque o chão que a gente vem pisando de 2020 para cá, ele é um chão de muita insegurança. E porque é um chão de muita insegurança, muitas pessoas estão sofrendo antecipadamente com muitas coisas. Inclusive, alguns psicólogos, psiquiatras, inclusive alguns escritores, têm dito que a maior parte das pessoas tem sofrido por aquilo que possivelmente, provavelmente não vai acontecer. Só que, na verdade, o que foi ativado dentro delas causa tanta instabilidade emocional que faz com que as pessoas em si elas se sintam perdidas sobre como lidar com esse momento. E quando descontrola aqui dentro, é muito difícil de manter as coisas controladas do lado de fora. E eu sei que é quase impossível, humanamente falando, vivermos os dias que nós estamos vivendo e, em algum momento, não nos sentimos ansiosos com relação a alguma coisa. O Senhor Jesus, em diálogo com os discípulos dele, em Mateus capítulo 6, ali quando ele está proferindo o Sermão do Monte, ou da montanha, ele diz aos seus discípulos: olha, vocês não devem se inquietar
ou não devem estar ansiosos por coisa alguma. E se ele falou isso é porque ele sabia que até mesmo aqueles que conviviam com ele durante 3 anos e meio estavam sendo bombardeados e sendo vítimas daquilo que queria desarranjá-los emocionalmente, psicologicamente por dentro, cujo poder disso refletiria fora, porque ia trazer debilidades físicas se isso não fosse vencido, se não se assumisse o controle, se não se posicionasse e colocasse as coisas na sua devida sintonia, no seu devido eixo, no seu devido lugar. E aí Jesus diz aos discípulos, no verso de número 33, aquilo que seria uma chave se todos nós entendêssemos. A grande questão é que a gente tem tido, ao longo do tempo, a dificuldade de entender. Porque ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele diz isso sabendo que o que causa mais ansiedade são essas demais coisas, que parece que se esperam e não vêm, parece que se busca e não acha, parece que se bate e não abre, parece que se luta para conquistar e não vem. E quando vem, parece que já vem com algumas cargas que levam muitas vezes alguém a não dormir direito, a não andar com o coração pacificado. E às vezes o reflexo disso é tão forte que leva muita gente a se sentir exausto, se sentir cansado. E quem nunca? Quantas vezes eu, você, nós, todos nós nos sentimos exaustos, e tudo isso não tem a ver com as responsabilidades apenas do dia a dia, mas tem a ver com o peso das coisas que vão gerando essa ansiedade nas nossas vidas e que vão fazendo a gente sofrer por coisas, antecipadamente, por coisas que provavelmente não vão acontecer. E aqui, nesse Salmo de número 106, há um convite para começarmos a entender que tudo isso só é vencido e superado no meu coração, no seu coração, no nosso coração, se a gente leva em consideração o que Jesus diz em Mateus 6,33. Porque é um convite a se corrigir, a alinhar os passos, a não se entregar a esse desarranjo emocional. Porque o que está em perfeita harmonia é maravilhoso, é suave, tranquiliza. Mas depois da queda do homem no Éden, tudo entra em desarmonia. A graça de Deus em Cristo é que faz um convite a mim e a você, a irmos aos pés de Jesus na cruz. Claro que ele não está mais na cruz, nem no Monte Calvário, mas nós nos aproximamos dos seus pés em humilhação, sabendo que ele, na cruz, nos deu essa possibilidade de voltarmos ao lugar de paz dentro do nosso coração, o que parece algo impossível, mas se a gente começar a buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, porque só ele é a minha paz, só ele é a sua paz, só ele é a minha alegria, só ele é a sua alegria, só ele é o teu lugar de descanso, só ele é o meu lugar de descanso. E por mais que a gente busque, às vezes, em pessoas ao nosso redor, nós vamos descobrir que o fim de tudo isso sempre foi e sempre será
que o Senhor é o único que não nos deixará em descontrole se o buscarmos. E por mais que esse Salmo de número 106, ele apresente-nos a rebeldia do coração de Israel, e essa rebeldia ao longo da história teve suas razões. Entre elas, o anseio por servir ao que se pode ver. E é um grito que o salmista dá nesse salmo. Porque ele diz claramente que faltou aos antigos entendimento. E aí você lê o verso 6 e 7, ele diz: nós pecamos como nossos pais, cometemos maldade, fizemos impiedade, nossos pais no Egito não entenderam tuas maravilhas, não se lembraram da multidão de tuas misericórdias, senão que se rebelaram junto ao mar, o mar vermelho. E a rebelião aqui, ela não esteve só ali diante das águas do mar, porque acharam que iriam perecer depois de terem sido tirados dali do Egito através da liderança de Moisés. Mas não, eles não iriam morrer, não iriam se acabar. Muito pelo contrário, o Senhor os salvaria. Mas toda a questão é, a gente está saindo em nome de quem? E aí a resposta seria, em nome do grande Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Legal. Mas se a gente está saindo em nome do Deus de Abraão, em nome do Deus de Isaac, em nome do Deus de Jacó, fica aqui uma questão para o nosso coração. E qual é essa questão? Nós passamos esse tempo no Egito vendo os egípcios adorarem os seus deuses, e todos eles, de alguma forma, têm o seu ponto de contato. Tem aquele tótem que serve de ponto de ligação entre eles. A gente também precisa. E é por isso que no decorrer, depois do livramento no mar, lá na frente, eles vão fazer um bezerro de ouro, porque o coração deles em si estava pautado nessa ideia de que Deus precisa ser apalpado, precisa ser pego, precisa ser tocado como objeto, para que ele possa fazer sentido e para que a fé de alguém faça sentido. Só que Deus em si, ele é o Deus invisível, mas real. E tudo que ele queria não era ser pego do lado de fora, mas acolhido do lado de dentro. E se alguém o acolhe no coração, dizendo a ele, aqui tem espaço, nesse coração ele opera, nesse coração ele trabalha. Então muito da rebelião deles tinha a ver com aquilo que eles queriam ter nas mãos para pegar, ter nas mãos para possuir, e não entenderam. É o que o salmista diz, eles não entenderam no passado, e eu preciso dizer, muitos daqueles que andam com Deus não entendem suas maravilhas hoje. Estão achando que precisam de outros adendos para que possam vivenciar aquilo que anseiam, aquilo que buscam, aquilo que querem, mas vão descobrir que não é bem por aí. Que tudo, na verdade, depende unicamente da nossa fé. E é com base nela que nos movemos, é com base nela que caminhamos, é com base nela que avançamos. Eles precisavam de um totem, de um ponto de contato. Segundo motivo dessa rebelião, entra o ponto que eu destaquei, é o fato de não entenderem, ou seja, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus movendo, é Deus convidando, é Deus prometendo, é Deus agindo em todo o tempo. Mas a mente e o coração não assimilam. Escute, isso aqui é um grande problema nosso
como homens e mulheres que servimos a Deus nesses dias, porque a gente, por mais que Deus fale, por mais que Deus faça a promessa, nós não assimilamos. Nós não dizemos a Ele: Senhor, Tu sabes o que fazes. Tu sabes como estás fazendo as coisas. Faz do teu jeito, faz da tua forma, porque do teu jeito dá certo. Eles não entenderam. O que eu fico maravilhado é porque a Bíblia diz que, apesar de tudo isso, o Senhor os salvou. Mas não salvou só da mão de Faraó, Deus os salvou deles mesmos. Porque pior do que o Faraó que os perseguia, pior do que os egípcios que os perseguiam, era aquilo que estava gritando dentro deles. Como ansiedade, como inquietação, como preocupação com relação ao que virá depois. Então eles eram os piores inimigos deles, como eu e você muitas vezes nos tornamos os nossos próprios inimigos, porque aquilo que cresce em mim, cresce em você como voz, que não é a de Deus, mas a da ansiedade. Isso faz a gente querer fabricar os nossos deuses, isso faz a gente querer achar isso que faz a gente querer achar, com base no nosso próprio entendimento, Deus explicável com base na nossa compreensão. Eu entendo Deus dessa forma, Deus trabalha em mim dessa forma, e eu creio que é assim que Deus deve e tem que agir. E Deus não cabe na nossa caixinha de sapato. Ele é Deus. A rebelião deles, em terceiro lugar, descrita pelo salmista, porque está tudo aí, entre os versos 6, 7 e 8. Mas a rebelião deles, em terceiro lugar, estava pautada nada mais, nada menos do que naquilo que eu chamo de amnésia do coração. O versículo 13 diz: mas logo esqueceram de suas obras, não atenderam a seus conselhos. Como o Salmo ele se prolonga por vários versículos, eu não vou adiante aqui, porque nós vamos orar. Porém, o grito do salmista é claro. Olha, vocês querem saber por que os do passado se rebelaram e por que isso, de alguma forma, é uma realidade na vida da gente hoje? Queremos. Então ele diz, é porque nós vivemos com uma amnésia. Nós somos capazes de esquecermos daquilo que Deus fez e como fez. Embora o salmista diz que tudo que Deus fez por esse povo estava alicerçado em duas palavras. Primeiro, em salvação. A segunda, no seu amor. E aí diz, e os salvou por amor, e por amor os salvou. Será que ele tem feito isso comigo e com você? É claro que sim. O ponto é, se a gente começa essa segunda-feira como quem já esqueceu o que ele fez a semana passada, ou se a gente começa dizendo, ele continua me salvando por amor, e por amor continua me salvando. Me salva por amor e por amor me salva. Eu estou falando isso aqui logo de início, não estou pregando ainda. Apenas porque eu sei que há corações
que precisam pedir para que o Senhor lhes devolva a memória. Lá em Lamentações, no capítulo 5, verso 21, Jeremias disse: Deus, renova os nossos dias como antes. E o próprio Jeremias, como profeta, vendo algumas situações, ele disse: Deus, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à minha memória. Porque a gente às vezes esquece que fomos resgatados, esquece que fomos livres das garras, da morte, do pecado e do próprio diabo. Esquecemos que ele chegou com grande salvação, porque é assim que a Bíblia se expressa dizendo como nós não atentaremos para tão grande salvação. Esquecemos que o que ele fez por mim e por você foram coisas grandiosas, e porque esquecemos, a gente acaba caindo na cilada da ansiedade. Porque a gente fica com inquietações que envolvem o amanhã, e isso é comum a mim, isso é comum a você, porque eu e você, nós nos preocupamos, só que muitas vezes excessivamente. Quando o que a gente deveria fazer era descansar hoje, confiar hoje, e na virada dos ponteiros, confiar amanhã, descansar amanhã, e a cada dia que se vive, lembrar: por amor me salvou. E se ele me salvou por amor me livrará. E se me livrará por amor proverá. Eu e você precisamos levar isso em consideração. Porque se nós não tomarmos esse posicionamento, nós vamos nos tornarmos escravos das nossas próprias inquietudes. E se nos tornarmos esses escravos, nós não vamos conseguir respirar direito. Não terá um dia que seja dia belo, bonito. Não terá uma manhã que seja uma manhã de um raiar do sol, de um canto de pássaro. Tudo vai ficar cinzento ou apagado, mas hoje o Espírito Santo te colocou aí para te dizer que ele te salvou por amor. Por amor te salvou, e quem começou essa obra, ele jamais te deixará sozinha, sozinho, perdido, perdida. Não, confia! Descansa. Dependa. Coloque-se nas mãos dele e diga a ele: eu sei em quem tenho confiado. Naquele que me salvou por amor, e se ele me salvou, é o mesmo que me livra, é o mesmo que provê, é o mesmo que garante, é o mesmo que está à minha frente, é o mesmo que está cuidando dos dias, do tempo, do espaço, das horas da minha vida. Ele está cuidando, e se eu tenho essa convicção, eu passo essa semana olhando para cima e dizendo: já deu tudo certo, eu sei quem está comigo, eu sei quem é o provedor, quem é o salvador, quem é aquele que cura, quem é aquele que restaura, quem é aquele que transforma, quem é aquele que liberta. Deixe que as obras de Deus estejam vivas dentro de você. Porque ele é o mesmo para salvar, ele é o mesmo para libertar, ele é o mesmo para transformar, ele é o mesmo para resgatar, ele é o mesmo para mudar a realidade que você está vivendo. A rebelião dele se deu por essas três coisas. E é por isso que o salmista olha e diz: olha, nós somos descendentes destes. E aqui vem um convite dele. Vamos fazer o seguinte: querem estar no seu lugar de equilíbrio? Querem viver dias de paz? Querem caminhar dentro de vocês com a certeza e a segurança de que Deus já tomou a frente e que a vitória dele na sua vida será certa? Então o grito da minha alma e do meu coração é: quero.
Então o salmista diz, comece adorando a ele porque ele é bom. Só que ele não diz adore por adorar. Ele está dizendo quebre ciclos que lhe prendem aos antigos atos dos que passaram, como rebeldes, como resistentes, como indiferentes com relação à ação soberana de Deus. Porque aqui é romper bloqueios, aqui é romper alianças, aqui é romper com vínculos, e esses vínculos aqui eu poderia dizer que é aquele antigo cordão umbilical que lhe liga a toda a ação daqueles que murmuraram. E é claro que eles estavam caminhando de deserto em deserto. E o que poderia sobrar disso? Murmuração. Mas o coração que teme a Deus, que anda com Deus, por mais que tenha se entregue a um momento de reclamação, de questionamento, ele volta e diz, Senhor, me perdoa porque eu te amo. Tu sabes que isso tem a ver com a minha humanidade. O que eu quero mesmo é romper com esse ciclo, e começa a romper dizendo que o salmista diz no verso 1, aleluia, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Essa consciência de que Deus é bom naquilo que Ele abre, é bom no que Ele fecha. É bom quando sara e é bom quando permite a ferida abrir. Não entendemos seus caminhos, seus propósitos, mas sabemos que Ele é na nossa vida. E que Ele fará tudo o que necessário for para beneficiar os que confiam nele. Se você confia, você diz a Ele, aleluia! Tu és bom, meu Deus. Logo, a sua adoração é uma adoração consciente de que o adorado é digno de adoração, mas não é apenas das palavras de adoração que saem sem uma profundidade do coração, mas ele é digno da adoração que sai com essa convicção, eu estou te adorando porque tu és bom de manhã, bom à tarde, bom à noite, tu tens sido bom na minha vida. Em segundo lugar, o salmista está nos convidando a vencermos a ansiedade, porque os do passado lidaram com essa inquietação profunda. Como é que vai ser o nosso amanhã? Eles sabiam que a terra prometida tinha gigantes, ficaram temerosos, assustados, e muitos morreram no deserto porque se voltaram contra o Senhor. Falaram contra Deus. Embora Josué e Caleb ficaram de pé e uma geração que nasceu já no caminho do deserto, porque a gente está falando aí, né, de um período praticamente de 39 anos e 8 meses de caminhada, quase 40 anos. Mas o Senhor mostrou que era fiel na vida deles. E aí vem o salmista e diz, olha, se vocês querem vencer a ansiedade, não só quebrem esse ciclo que liga vocês, e não só cortem esse cordão umbilical que liga vocês a um passado de murmuração, mas deixem fluir de vocês aquilo que deve sobressair sobre aquilo que está muitas vezes querendo arranhar a alma de vocês. E o que é que deve fluir acima dessa ansiedade que arranha a alma? Vem o salmista e diz, as poderosas obras de Deus. E ele diz, expresse as obras de Deus. Escute, isso é uma coisa muito presente dos salmos. Eles estão continuamente, mesmo cercados de inimigos, os salmistas, aqui não, porque eu não me refiro só a Davi, mas a Asaf, enfim, a outros. Mas o salmista faz questão
de trazer à minha memória e ao meu coração, tanto quanto ao seu, essa verdade. Que verdade? De que Deus precisa ser lembrado por suas obras. E por isso eles estão continuamente dizendo, e a mão do Senhor se estendeu, e o Senhor me livrou, e me resgatou, e me tirou. Isso tem que estar presente, deve sobressair a força daquilo que quer causar em você perturbação. Todas as vezes que você está com a mente tomada por essa preocupação excessiva com o amanhã, há uma necessidade de lembrar do que Deus fez, faz, está fazendo. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 8, que o que deve ocupar a minha mente e a sua é o que produz louvor. E ele disse que se há alguma coisa boa nisso, com outras palavras, nisto devemos pensar, ocupe, encha a mente das lembranças do que Deus fez e faz. A ansiedade, ela é cruel quando ela é alimentada cada dia mais pela nossa insegurança, pelos nossos medos, por nosso nervosismo, e a gente é naturalmente impulsionado pela nossa natureza carnal e humana a essa realidade. Mas quando você amanhece declarando a grandeza de Deus, mas quando você para um pouquinho na hora do seu almoço declarando a grandeza de Deus, e lembrando que o seu Deus é tão poderoso que ressuscitou mortos, que o seu Deus é tão poderoso que já abriu portas para a gente pequena e na visão de outros que era impossível que essas pessoas galgassem alguma posição elevada. Quando você lembra que ele entrou em guerras, quando você lembra que ele abriu o Mar Vermelho, quando você lembra que ele abriu o Jordão, você começa a deixar a sua mente fluir com base na glória e na grandeza de Deus, e tudo mais vai se tornando pequeno diante disso. É por isso que o salmista ele diz: eu elevo os meus olhos para as dificuldades da vida. De onde me virá o socorro? E aí ele alicerça tudo no que Deus fez. O meu socorro vem do Senhor, e ele não para aí. Porque se ele dissesse até aí, para mim já estava bom. O meu socorro vem do Senhor, e essa seria a minha oração. Eu sei de quem é o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O socorro da minha casa vem do Senhor. O socorro daqueles que eu amo vem do Senhor. Para mim já estava bom, mas ele diz que fez. Fez os céus, fez a terra, e isso tudo faz diferença na minha vida, isso tudo faz diferença na sua vida. Lembre-se do que ele fez e encha a sua mente disso. Deus fez ontem, Deus faz hoje, Deus continua fazendo. Ele criou, ele recria, ele abriu um dia, ele torna a abrir. Ele levantou uma vez, ele torna a levantar. Ele curou uma vez, ele cura de novo. Ele salvou, ele ainda salva. Deus precisa ser glorificado através do que ele já fez e faz. Suas obras precisam ser lembradas, precisam fluir acima de qualquer preocupação, de qualquer perturbação. É fácil? Não, mas quando tudo quiser te açoitar, experimenta dizer: tu és grande, tu és poderoso, tu já me livraste, tu já abriste as portas, tu já cuidaste de mim. Em dias tão difíceis, tu aparecesses na história da minha vida, e quando eu pensei que ia me acabar, tu chegaste com a tua mão santa e gloriosa e me tirastes do meio daquele charco de lodo. E se tu me tirastes de lá, eu sei.
sei que tu agistes e agirás. Tu és o mesmo. Terceiro e último lugar, eu encerro. Eu fico com o que o salmista diz, nos versos 3 e 4. Felizes os que ganham, felizes os que guardam o direito, os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Senhor, segundo tua misericórdia, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Visita-me com a tua Penérios, que me louva dias. Estou sentindo a presença de Jesus. Ele está conosco. Visita-me com a tua salvação. Essa expressão faz diferença. Porque o salmista diz, olha, imagine, quer vencer a ansiedade que foi tão presente no coração daqueles que andaram com Deus no passado e por isso levou eles à rebelião. Quer vencer isso? Ele diz, guarda o que é certo, pratica o que é justo em todo o tempo. E você vai ver que você será feliz. Sabe por quê? Porque quando você clamar, lembra-te de mim, segundo a sua bondade, para com aqueles que te amam, o Senhor se lembrará. Quando clamares, visita, Ele te visitará. Porque Ele está te visitando na tua ansiedade. E não está te visitando para que ela aumente, mas para que ela cesse. E haja dentro de você essa certeza de que a salvação de Deus chegou. Ele está dizendo que a ansiedade pode ser vencida quando nós abrimos a boca para clamarmos por visitação. Só que Deus vai levar em consideração duas coisas. A primeira, o guardar o que é certo. E se você guarda a palavra e guarda as promessas de Deus, você está guardando o que é certo. Ele diz, se mover em justiça. Se você, diante de Deus, no seu coração e na sua alma, você olha e diz, Senhor, eu estou me movendo com base no que é justo. A qualquer momento os céus vão rasgar. A qualquer momento a porta vai abrir. A qualquer momento a misericórdia vai te alcançar. A qualquer momento a bondade de Deus vai te favorecer. E sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te visitará com salvação. E Ele está trazendo salvação para toda esta inquietação da sua alma e do seu coração com relação ao que você tem para viver nos próximos dias. Porque você vai sair de cabeça erguida de tudo isso. Você vai sair vitorioso de tudo isso. Você vai sair vitoriosa de tudo isso. Porque o Senhor te visitará com sua salvação.
Ele está vendo que você está debaixo da sua justiça, que você está se movendo com base no que é certo. Você está buscando com sinceridade, você está andando em amor, então Ele está olhando para você e para mim, e Ele está dizendo, calma aí, porque a salvação dele está chegando. Você crê que haverá uma visitação de Deus na sua vida? Você crê que haverá uma visitação de Deus na sua história? Ele vai te visitar com salvação. Por isso nós vamos orar rapidinho nesse momento, pedindo a Ele que nos cubra com a sua bênção e a sua graça para a glória do seu nome. Querido Deus, nós temos meditado rapidamente na Tua palavra, mas eu sei que ela não volta para Ti vazia. Ontem o Senhor nos deu uma palavra edificante, simples, mas edificante, falando sobre a importância de aproveitarmos a oportunidade do encontro com Jesus, para que a nossa fé cresça e, ao crescer, nós possamos gozar da revelação plena de Jesus, assim como os samaritanos desfrutaram dela, dizendo verdadeiramente este é o Cristo. Mas disseram com tanta convicção que ninguém arrancou mais aquilo deles. E hoje a Tua palavra está vindo ao nosso coração, nos convidando, ó Deus, a nos posicionar, enchermos a cabeça do que o Senhor fez, faz, te adorarmos, mas rompendo ciclos que nos ligam a qualquer tempo de murmuração. Tua palavra veio nos convidando, Senhor, a guardarmos a justiça e o que é reto ou certo, para que possamos, no dia em que a memória da gente é ativada, sermos visitados com a Tua salvação. E há corações precisando da Tua visitação, porque a ansiedade tem sido o mal do século, o mal dos últimos anos, porque há muitos corações nervosos, tremendo. E é claro que isso faz parte do que é humano, mas o Senhor tem paz para o nosso coração, o Senhor tem paz para a nossa alma, o Senhor tem paz para as nossas vidas, o Senhor tem paz para o nosso coração, o Senhor tem graça, tem alegria, tem vida, o Senhor tem. Nós te clamamos nesta hora por todos os pedidos de oração, pela necessidade de cada homem, de cada mulher, seja ele, Senhor, um crente firme em Jesus ou não. Tu sabes estender a Tua mão e alcançar o Teu filho, a Tua filha, dando vitória sobre a ansiedade. O que há de vir virá e não tardará. Tu és o Deus da paz, e Tu tens paz para os Teus filhos, para as Tuas filhas. Por isso, ó Deus, agora, onde está o homem, onde está a mulher precisando do Teu toque, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua paz? Visita-o, como disse o salmista, com a Tua salvação, e alcança-o agora,
tirando deste marasmo, tirando desta crise, tirando deste vento, tirando desta tempestade, quebrando julgos, rompendo crises agora e colocando teu filho, colocando a tua filha debaixo de salvação. Abre porta, abre, porque tu és o dono das portas, meu Deus. Meu Deus, tu és o dono das portas. Meu Deus, tu és o dono das portas. Abre porta, em nome de Jesus, Senhor. Para a vida desta mulher, para a vida deste homem, há um clamor, Senhor, de muitos dos teus filhos que têm enviado seus pedidos de oração dizendo: abre porta. Tu és poderoso para abrir as portas. Visita na sua inquietação aqueles que estão, Senhor, com o coração precisando de um milagre na sua saúde. Tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que tu podes curar, creio que tu podes libertar, creio que tu podes sarar, creio que tu podes transformar a situação do teu filho, da tua filha, e colocá-lo no dia de hoje para viver um tempo novo debaixo da tua graça, Deus. Visita, porque tu és poderoso para colocar em harmonia o estado desarmonizado no interior, na mente e no coração do teu filho, da tua filha. Que a ansiedade seja vencida pelo equilíbrio que o Espírito Santo traz, e que o teu filho confie, descanse, sabendo que nesta peleja ele não tem que pelejar, ele só tem que parar, estar quieto e confiar, porque o Senhor sabe começar as coisas e sabe como terminá-las. Como o salmista clamou: Senhor, lembra-te do teu povo, pela tua bondade e misericórdia. Visita-os com a tua salvação, Senhor. No nome de Jesus, que esta semana, Senhor, seja uma semana de equilíbrio, de paz, de vitória para os nossos corações, e que vejamos a tua bondade e a tua salvação sendo manifesta nas questões que envolvem o coração da tua igreja e o coração daqueles homens e mulheres espalhados por esse Brasil, necessitados do teu toque, dos teus milagres, do teu abraço. Visita-os com salvação. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É para a glória de Jesus. Visita-os com salvação. Ele que há visita-os com salvação para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus.
Deus abençoe a todos que estiveram conosco nesta oportunidade, adorando a Deus e meditando na sua palavra. Que o Senhor tenha falado aos nossos corações e que possamos caminhar com base na sua palavra e na sua voz, porque Ele nos visitará com salvação. Ele nos visitará com salvação. Não esqueça de expressar a grandeza das suas obras, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que você pensa, muito mais do que o que você pede, muito mais do que o que você clama. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus caminhos e proporcione a você e aos seus um tempo maravilhoso, glorioso, poderoso, de grandes bênçãos durante esta semana, em nome de Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, estamos de volta a partir das 10 horas. Não deixe de ouvir a Web Rádio Missão Ezel, não deixe de acompanhar a Web TV Missão Ezel, 24 horas de programação com mensagens edificantes para a sua vida e o seu coração. Não deixe de visitar o nosso canal no YouTube, Jefferson Santos Ministros, e continue crescendo na oração, no jejum e na palavra, porque aqueles que assim crescem, firmes permanecerão, e o socorro do Senhor virá sobre eles, porque o Senhor, como diz o Salmo 106, virá com salvação sobre a sua vida. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!